sou Irma Galhardo, cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas e hoje ele é feito com muito carinho, especialmente para você da comunidade quilombola Lagoa da Pedra. Então a gente ministra agora essa oficina de literatura de cordel, que é uma das 10 do pacote que o projeto Capacitando e Empoderando oferece para a comunidade de vocês. Todas essas oficinas estão no blog do projeto, você pode acessar a qualquer tempo, você pode rever, você pode compartilhar e deve, porque são muito interessantes e são complementares assim, no seu desenvolvimento, para que você consiga se inserir na comunidade de uma forma bonita, de uma forma digna, e que você consiga ser esse cidadão participativo que a gente tem que ser, que a gente deve ser no meio que a gente vive. Então, a gente vai falar de literatura de cordel, que é uma forma de poesia, só que é uma poesia popular, é uma poesia simples, é uma poesia sem sofisticação, uma poesia que brota do povo, sem nenhum burilamento, sem regras, é aquela coisa bem assim, alegre, colorida, como a cultura popular mesmo. Então, a literatura de cordel, ela não surgiu no Brasil, ela surgiu lá na Europa, mas ela chegou para a gente através de Portugal, o nosso colonizador. E lá em Portugal, quando eles expunham os livretinhos com esse tipo de literatura, eles colocavam assim, ó, nos cordões, eles esticavam os cordões na feira e colocavam os livretinhos assim. E com isso, essa literatura ganhou o nome de literatura de cordel, porque era um cordel, né, que ficava esticado para eles ficarem expostos. E foi com esse nome de literatura de cordel que a gente recebeu essa expressão literária e deu muito certo aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Muita gente acha que a literatura de cordel é nordestina, não é europeia. E lá no Nordeste, nas feiras, nas quermesses, as pessoas muito assim, expansiva e muito criativa. Então, foi como jogar semente em solo fértil, a coisa realmente pegou, se expandiu, inclusive com pessoas que não chegaram a cursar a escola normal, pessoas que não chegaram a dominar as regras da escrita, como o caso dos cegos pedintes do Nordeste, os cegos cordelistas. Eles nem enxergavam para escrever. Naquele tempo não tinha essas acessibilidades de braille, não tinha nada disso. Então, eles realmente não dominavam a escrita e, no entanto, eram cordelistas e bons cordelistas, a ponto de um deles se destacar e figurar como um dos maiores da nossa literatura de cordel no Brasil, que foi o Cego Deraldo. O Cego Deraldo, se você colocar aí na net, você vai ver que é um cordelista de renome e era um cego. Então, esses cordelistas do Nordeste, eles, naquele tempo que não tinha essa coisa de previdência, de pensão, eles precisavam da comunidade para sobreviver. Então eles saíam pedindo ajuda e eles cantavam. E ao invés de pedir normalmente, eles faziam isso em cantoria. E eles agradeciam em cantoria também. E assim foram surgindo muitos cordelistas, repentistas, porque o cordel ele tem essa divisão, essa outra vertente do repente, porque cordelista, apenas cordelista, como eu sou cordelista, eu escrevo minhas histórias de cordel com papel e uma caneta, não faço de cabeça.
eu preciso de um tempo para eu burilar, para eu organizar ali os versos, para deixar tudo bonitinho, redondinho. Eu mudo, eu risco, eu mudo de novo, eu preciso de um tempo. O repentista, o cordelista repentista, ele não precisa desse tempo, ele nem precisa de papel e caneta. Ele faz tudo de memória, ele faz no repente, por isso que ele tem o nome de repentista. É porque ele no repente vai fazendo e vai fazendo. Então, muitos desses cegos cordelistas do Nordeste eram repentistas. Eles faziam assim, no quente, assim, né, sem nenhum burilamento, e falavam coisas maravilhosas. Eu me lembro, eu sou nordestina também, e eu me lembro na minha infância de cegos pedintes que agradecia. A gente tinha aquele hábito, todo dia eles passavam na porta, porque eles não tinham trabalho. E eles não tinham como se manter, a sociedade, a comunidade que os mantinha. E eles passavam, então, todos os dias, pegando um pouquinho de cada família para fazer seus alimentos, né? A sua alimentação. E assim, a gente já sabia mais ou menos o horário que eles passavam com um guia, que era um garoto, que ia puxando uma varinha, e eles iam ali, cheios de sacos de algodão para colocar os alimentos. E quando a gente dava, eles passavam a pedir alguma coisa, a gente dava um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de farinha. Então eles agradeciam numa cantoria de cordel, era uma coisa muito bonita. Eu cheguei a presenciar muitas vezes esses episódios quando criança. Depois, com o tempo, já não tinha mais. Isso foi pela minha infância, na minha, né, quase que primeira infância, 6, 7 anos só. Depois eles já desapareceram. Também eu mudei para um outro lugar, que a realidade era outra. Eu não sei se continuaram lá onde eu morava. O certo é que esses cegos no Nordeste são comuns, e eles se destacam, como eu citei, o cego Beraldo, e tem outros que eu não me recordo aqui agora. Mas você pode colocar no Google cegos cordelistas no Nordeste, que você vai ver que vai aparecer alguns. Então, a literatura de cordel, aqui no Brasil, ela se destacou inicialmente com um cordelista nordestino chamado Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros nasceu ainda no século XIX e produziu muito, porque ele morreu no nonagenário, então ele conseguiu produzir bastante e ele conseguiu sobreviver da sua produção de cordel. Ele acabou indo para o Rio de Janeiro e lá ele fazia suas histórias, ele imprimia na prensa artesanal e comercializava, deu muito certo. E ele passou então a manter a família que tinha ficado no Nordeste também, porque ele mandava todos os anos, no mês de dezembro, um baú com muitos cordéis, muitos folhetos. Imagina, eles são pequenininhos e fininhos, para dar um baú daqueles antigos, cheio de muita coisa, né? E aí diz que a família ia para feira e em 2 dias vendia tudo e com o dinheiro conseguia se manter todo ano, porque investia uma parte do dinheiro na lavoura e assim conseguia se manter graças à literatura de cordel. E a gente fica assim maravilhado com isso, porque hoje é difícil viver com literatura. Imagina no século XIX viver de literatura de cordel, que na época era tido como uma subliteratura, era uma literatura marginalizada, porque não era sofisticada, porque era uma literatura que brotava do povo, porque era composta de rimas consideradas rimas pobres, rimas simples. Então não era tido como literatura, era subliteratura. E as pessoas não davam esse valor assim. Já no século XX, na década de 80, com o surgimento dos estudos culturais, essa realidade mudou, porque os estudos culturais afirmam que todas as culturas têm o mesmo valor, seja ela cultura erudita, seja ela cultura popular, seja ela cultura tradicional, qualquer cultura é a manifestação de um determinado povo, portanto, tem que ser respeitada e valorada igualmente
com as culturas antes ditas superiores, como as francesas, você entendeu? A europeia, essa coisa. Então, graças aos estudos culturais que iniciaram na década de 80, se expandiram na década de 80, essa realidade, essa discriminação em torno da literatura de cordel caiu por terra, e o cordelista e a arte do cordel e a literatura do cordel passou então a ser respeitada, inclusive a ser incluída nos editais de cultura, nos valores mais elevados, nos mesmos valores da literatura que não de cordel, certo? Então, hoje o cordelista não é aquela pessoa que fica lá no cantinho, nas apresentações. Ele tem o mesmo espaço que qualquer escritor, que um músico, que qualquer outro artista. Ele é um artista, ele é um artista popular. Isso tem um grande valor, porque o artista popular ele comunica muito imediatamente os anseios de um povo, porque ele vai vendo, já vai denunciando, já vai comunicando diferente, por exemplo, de um artista erudito, porque ele vai ter que lapidar a arte dele, e às vezes quando essa arte chega a público, já passou da hora da determinada denúncia, já é tarde, alguém já fez isso, aquilo ali já está, você entendeu? Já não está tão atual assim. Então o cordelista é esse artista popular que não, na maioria das vezes não estudou, porém é a voz direta do povo, do povão mesmo, é aquele que fala do que acontece ali no dia a dia das pessoas comuns, no dia a dia da massa. E ele fala de uma forma lírica, de uma forma musicada, de uma forma rimada, porque a rima é fundamental, é necessária na literatura de cordel. Eu vou ministrar uma outra oficina aqui de poesia, se você acompanhar, você vai ver eu afirmando que a rima não é mais necessária na poesia. Não é na poesia clássica, mas na poesia de literatura de cordel é necessária, porque é uma das características principais da literatura de cordel, é exatamente a rima. Tem que ter aquela musicalidade, tem que ter aquele ritmo, aquela sonoridade, para que se caracterize literatura de cordel. Então, Leandro Gomes de Barros foi esse cordelista do século XIX, muito corajoso, um verdadeiro herói, sobreviver de literatura de cordel naqueles tempos. E ele deixou muita coisa que você pode ver aí na net. E, dado a sua representatividade, ele se tornou uma espécie de patrono da literatura de cordel do Brasil. O dia do aniversário dele, que é 19 de novembro, é hoje o dia que se comemora a literatura de cordel no Brasil, o dia do cordelista brasileiro. Então ele emprestou o seu natalício, a sua data de aniversário para essa representação, para que se homenageie o cordelista nesse dia. Nós temos um outro cordelista muito famoso, que já morreu também. Ele nasceu exatamente quando o Leandro Gomes de Barros estava morrendo. E ele também foi nonagenário com o Leandro Gomes de Barros. Ele viveu bastante. Eu me refiro ao Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré foi um dos cordelistas mais populares de todos os tempos no Brasil. Ele pouco estudou, nordestino também, pouquíssimo estudou, porque família pobre, família de lavradores, ele perdeu o pai muito cedo, tinha que ajudar na lavoura, então ele não tinha tempo de ir para a escola. E aos 6 anos ele já estava na lavoura, ajudando a família. E aos 12 anos ele já ganhava dinheiro com a literatura de cordel, já ganhava dinheiro com seus versos esses produzidos durante o seu laborar. Enquanto ele estava ali no cabo da enxada, trabalhando, ele
produzia os seus versos, ele criava as suas histórias e memorizava, porque ele não tinha caneta, ele não tinha papel ali naquele momento. Inclusive, se você acompanhar o trabalho do Patativa do Assaré, se você chegar ali em alguma coisa, você vai ver que a linguagem é uma linguagem bem simples, ele não domina as normas cultas, mas é de um lirismo, é de um encantamento, de uma musicalidade, de tanta musicalidade, que ele ganhou o apelido de Patativa. O que é Patativa? Patativa é um pássaro, né? É um pássaro canor, maravilhoso. Então, ele ganhou esse apelido de Patativa do Assaré. Assaré é a cidade que ele nasceu, então um pássaro cantador lá do Assaré, porque ele ia para as quermesses, ele ia para as feiras e apresentava os seus versos, e apresentava de uma maneira eloquente, né? Apresentava assim, quase que cantava, aquela coisa bem lírica, bem musical. Então, as pessoas passaram a se referir a ele como o pássaro da cidade do Assaré, o Patativa do Assaré. E foi com esse nome que ele ganhou fama, que ele ganhou o mundo. E, inclusive, alguém mais abastado passou e o viu apresentando, o viu numa dessas apresentações e resolveu patrocinar um livro. E foi assim que ele ficou mais famoso ainda. Então a gente não conhece tanto Leandro Gomes de Barros, apesar do Leandro Gomes de Barros ser o patrono da literatura de cordel no Brasil, mas a gente não conhece tanto Leandro Gomes de Barros devido à época que ele viveu. A gente conhece mais o Patativa do Assaré, porque o Patativa é nosso contemporâneo, há poucas décadas que ele morreu. E as coisas dele estão na net, muita coisa, inclusive com a voz dele, você ouve ele falando: seu doutor, me dá licença, e vai e conta aquela história. Então, na época do Leandro Gomes de Barros não tinha televisão, os jornais eram poucos, a rádio era pouquíssima, o livro, o letramento, as pessoas escolarizadas eram né, bem menos. Então, o acesso era outro, era diferente, a divulgação era outra, tudo era diferente, as possibilidades eram outras. Já na época do Patativa, ele teve essa sorte de ser publicado, né, de ter esse apoio financeiro para ser publicado. E foi também na época que já existia televisão, já existia muito mais rádio, muito mais jornais. E ele chegou a conviver um pouco ali com a internet, e logo depois que ele morreu, a sua obra caiu mesmo na internet, e as pessoas passaram a conhecer, popularizou de vez, assim. Com isso, muita gente pensa, inclusive, que o Patativa do Assaré é o patrono da literatura de cordel do Brasil, mas como eu expliquei, não é o Patativa, é o Leandro Gomes de Barros, que emprestou o seu dia de nascimento, 19 de novembro, para o dia do cordelista no Brasil. Então, a gente tem muitos outros cordelistas que a gente pode falar, pode parar para falar, mas a nossa proposta aqui desta oficina é de apenas 1 hora, senão vai ficar muito grande e você não vai querer ficar vendo, nem revendo, nem compartilhando. Então a gente selecionou algumas coisas assim que a gente acha mais importantes e vai falar, por exemplo, de cordelistas do Tocantins. Quem são os cordelistas mais famosos, mais produtivos aqui no nosso estado novo, que, como vocês sabem, tem apenas 3 décadas e 3 anos, 33 anos. Então, pouca gente nasceu aqui, né? Só tem 33 anos que está nascendo gente. Então, os cordelistas que nasceram aqui ainda são bem jovens ou talvez não se descobriram ainda. A maioria deles vieram de outros lugares, porém se naturalizaram aqui, como é o caso do Genival Nicolau, que é o cordelista autor desses livros que eu tenho aqui em minhas mãos. O Genival Nicolau hoje já está bem velhinho, ele não produz mais porque ele tem Alzheimer, mas ele deixou uma obra vasta.
Ele mora em Paraíso do Tocantins, inclusive ele é membro da Academia de Letras de Paraíso. E você pode encontrar as histórias do Genival Nicolau nas bibliotecas, principalmente lá no município dele. Mas aqui em Palmas tem também, porque ele é considerado um dos mais famosos. Na FLIT, você já foi em alguma FLIT, algum salão do livro aqui em Palmas? Nas FLITs ou nos salões do livro, tinha um espaço da literatura de cordel, não sei se você se lembra. E tinha algumas imagens, alguns rostos dos cordelistas daqui do Tocantins, e o Genival Nicolau é aquele primeirão lá, é aquele, né, mais porque ele já tá velhinho e produziu muito, então ele é o que representa mesmo, tá desde o início. Como eu disse, ele é nordestino, mas agora mora em Paraíso do Tocantins. Então o que nós temos aqui do Genival Nicolau? Temos crônicas e poemas, temos Luiz Gonzaga, 100 anos de história, temos de Ararapina ao Crato, temos as desventuras do mulato, temos o Cabo Cambembe e tem muitas outras coisas. Esses são os que eu tenho, mas existem muitos outros livros do Genival Nicolau. Você pode observar que o formato do livreto dele é diferente, ó, é maior. A gente geralmente usa no livreto de cordel, a gente usa geralmente 1/4 de página. Aqui ele utilizou meia página, ficou grandão, né? Geralmente o tradicional é esse 1/4 de página. Tá, então, tá aí o Genival Nicolau, que eu sugiro que você conheça. Não dá tempo eu ficar lendo um pedacinho de alguns, eu só vou mostrar e você vai ler depois. Mas leia sim, tá? Se a oficina fosse maior, eu poderia ler um trechinho de cada um. E eu só vou mostrar também dos daqui, do Tocantins. Tem outros aqui que não são, eu vou tirar. Tá? Então, o Juarez Alencar é outro cordelista daqui do Tocantins, bem influente, bem produtivo. Ele trabalha na Secretaria de Educação do Estado, aqui em Palmas, e ele é pedagogo, então ele produz os cordéis muito funcionais. Ele produz aquele cordel próprio para ir para a sala de aula, né, com aquela função mesmo de educar, de formar. Então, o que a gente tem aqui do Juarez Alencar? África de Todos Nós, excelente para o professor de geografia. Geografia em rima, muito bom, né? O professor dá aquela panorâmica, assim, sobre a geografia. Tributo a Paulo Freire. Quem está aí falando mal de Paulo Freire sem entender quem é, eu sugiro que leia esse cordel do nosso querido patrono da educação brasileira, esse doutor do mundo. O Paulo Freire é um doutor do mundo, né? São mais de 40 universidades no mundo que o consagrou doutor, e merecidamente, né? Por conta de todos os seus ensinamentos. Então, leia aqui, olha, que o Juarez Alencar escreveu um cordel sobre o Paulo Freire, muito bom, muito maravilhoso. Olha aqui outro cordel perfeito, necessário para quem está na sala de aula. Evolução histórica do Tocantins, um pouco da nossa história, da história do nosso estado, e tudo isso numa linguagem lúdica, o que garante que o seu aluno vai aprender muito mais fácil do que se for apenas um livro didático. Esse material paradidático é necessário, por isso que existe essa demanda do paradidático, porque o paradidático ele vem preencher as lacunas que o livro didático deixa, e ele vem preencher de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais encantadora, porque geralmente o livro paradidático ele tem muito de ludicidade nele, né? Geralmente é um livro literário. E temos aqui também do
Juarez Alencar, tributo a Gonzagão. Todo cordelista que se preza escreveu pro Gonzagão quando ele fez 100 anos, né? Tá, então falamos do Juarez Alencar, falamos do nosso querido Genival Nicolau, e tem um lá no Bico do Papagaio, precisamente na cidade de Tocantinópolis, que se chama Giano Guimarães. O Giano Guimarães trabalha na Universidade Federal do Tocantins, é um cordelista jovem, e ele produz muito e produz lindamente, ele tem coisas belíssimas, ele é atuante nas redes sociais, você pode acompanhá-lo e conhecer um pouco mais do trabalho dele. Ele inclusive tem esse livro aqui, ó, No Bico do Papagaio, que é na linguagem de cordel, e que é bem interessante, porque ele apresenta as particularidades da região do Bico do Papagaio, né? Aquela região lá do finalzinho do nosso mapa Tocantins, que parece um bico. E ele faz esse livro, Literatura de Cordel, publicado pela editora Veloso, No Bico do Papagaio. Então conheça a obra do Giano Guimarães. Um outro cordelista muito especial, muito querido, a cara do nosso Tocantins, nosso representante maior do Tocantins, global, é o nosso querido Demar Cordel. O Demar, ele bem atuante também, escreve todos os dias aí nas redes sociais, está sempre com uma novidade. Ele é bem didático, porque é pedagogo também. Então ele tem cordéis como esse aqui, cordel para o trânsito, ele tem muito cordel educativo. E ele já esteve, olha aqui a foto, ele já esteve no programa da Fátima Bernardes, representando o Tocantins, como professor nota 10, porque ele utiliza a literatura de cordel para facilitar o aprendizado do aluno na sala de aula. E ele faz isso de uma maneira muito assertiva e a ponto de ser reconhecido nacionalmente, a ponto de ser convidado para ir num programa da rede nacional para falar desse projeto com as cordas e os cordéis, que é o projeto mater dele, o principal projeto dele. Então o Demar Cordel, ele já esteve também no Domingão do Faustão, representando Tocantins, ou seja, ele é nossa celebridade, né? Um cordelista muito famoso, muito chique, muito global, né? E ele é alegre, ele é feliz, espirituoso, tá sempre com um sorriso no rosto e é bem produtivo. Então acompanhe o Demar Cordel. Tem esse livro dele aqui, ó, Coletânea de Cordéis, olha a espessura do livro, um livrão, um livro muito bonito, que foi premiado agora na Lei Aldir Blanc, recebeu o prêmio Lei Aldir Blanc. E esse livro é uma coletânea de cordéis, são várias historiazinhas dele, menorzinhas, que estão aqui dentro. Ele juntou vários livretinhos de cordel até dar esse livro, imagino que são muitos, né? Olha o tanto. Pois é, ele conta muitas histórias aqui. Então vale a pena você conhecer o livro Coletânea de Cordéis, do Demar Cordel, Valdemar Rodrigues da Silva, mas é mesmo Demar Cordel, tá? Aliás, Valdemar Rodrigues de Souza, não é da Silva não. Valdemar, porque eu sempre o chamo de Demar Cordel, por isso que eu não dominei o nome. Valdemar Rodrigues de Souza. Olha aqui, que livro mais bonito, também pela editora Veloso. Nós temos também cordéis de pessoas comuns como alunos de escolas. Olha, todos esses cordéis aqui foram feitos por alunos de uma escola lá em Miramonte durante uma oficina de literatura de cordel. Eles fizeram muitos, mas eu peguei só alguns. Então, eu gosto de mostrar para ilustrar o fato de que qualquer um pode
produzir cordéis, porque é uma literatura muito acessível, gente. É uma literatura popular, é uma coisa nossa. É nosso mesmo, a gente consegue fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. Eu tenho uma técnica infalível que eu vou dar para você daqui a pouco. E espera bem aí. Depois dessa técnica, se você virar para mim e disser que não consegue fazer uma história de cordel, eu vou dizer que você é mentiroso. Porque não tem jeito. Qualquer pessoa, se seguir essa técnica que eu vou apresentar aqui, vai conseguir fazer as quadrinhas e vai montar a sua história, né? Faz uma quadrinha falando de um assunto, faz outra quadrinha falando de outro assunto, faz outra quadrinha falando de outro assunto, até você contar a sua história, colocar todos os assuntos ali em versos. Porque, como eu disse, é exigível que os seus versos tenham rima. Então, seus versos precisam rimar. Não é só em verso rimado, tá? Então, olha aqui, tá aqui as histórias de Miranorte, contada em verso. Cada um conta a história da cidade de um jeito. Eu sugiro que você aí, na comunidade quilombola da Lagoa da Pedra, eu sugiro que você providencie uns projetos assim de contar a história da cultura de vocês, contar a história da comunidade, contar a história das primeiras pessoas aí da comunidade, conta a história das coisas lindas que tem na comunidade de vocês, gente, em linguagem de cordel. É simples, é interessante e é um material que você vai guardar porque é arte, é literatura, né? Então eu vou dar as dicas daqui a pouco. E você vai contar, vai estimular as pessoas daí a praticarem a arte do cordel, a desenvolverem a escrita, a fazer lindas histórias utilizando a literatura de cordel. Eu tenho um livro que eu conto a história do Tocantins em linguagem de cordel. Olha, eu começo a contar a história do nosso estado desde 1610, esse livro aqui. E vou falando de todos os detalhes importantes aqui do estado em linguagem de cordel. Então, eu trago esse livro exatamente para mostrar para você que é possível, sim, você contar a história da sua comunidade na linguagem de cordel. Você pode falar de datas, você pode falar nomes de pessoas, você pode contar como aconteceu. E eu te provo que você pode. Presta atenção como eu contei aqui. Olha como é simples. Olha como é fácil. Você conta, igual você vai contando. Você só vai ter que se preocupar com a rima, que eu vou explicar nesse instante como é fácil rimar. Ó, vou te contar a história do estado Tocantins, desde a descoberta do rio, que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir, organizações diversas, até sangue derramado para o estado surgir. Mas antes de tudo, o rio, o francês que descobriu. No século XVII, bem no início. O que significou bom auspício? O rio possibilitava navegação e desenvolvimento para a nova região. Com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Você tá vendo como é que eu vou falando, vou contando a história do Tocantins, vou falando do Rio, vou falando das outras coisas que tem aqui, que você vai ler, porque eu não vou falar o livro todo. Mas você percebeu que não é difícil rimar
Aqui, por exemplo, eu falo sobre o surgimento do Estado. Você sabe como é que surgiu o Estado do Tocantins? Porque antes, essa região aqui pertencia a Goiás, não é assim? Então, quando eu digo, houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir, é porque a luta foi tão antiga que durou mais de um século. Foi mais de 100 anos as pessoas tentando separar o estado do Goiás do estado do Tocantins, tentando pegar essa parte aqui e emancipar. Mas por que queria isso? Qual a necessidade disso? Porque, segundo as leis do Brasil, cada estado recebe uma determinada porcentagem, que isso varia de acordo com a população. Cada estado recebe uma determinada parte do recurso arrecadado nacionalmente. E são esses recursos que vêm dos impostos, vêm das coisas, são esses recursos que constroem-se hospitais, que vai de volta para a sociedade em forma de assistências, em forma de melhorias. E quando essa região pertencia a Goiás, o recurso era só aplicado lá em Goiânia, Anápolis, lá pertinho, sabe, da capital. E não sobrava nada aqui para o nosso norte. Eles chamavam de norte do Goiás. Não tinha universidade no norte goiano, não tinha bons hospitais no norte goiano, não tinha estradas. Os lugares dessas cidades não tinham essas estradas todas. As estradas foram construídas nas últimas 3 décadas, com o surgimento do Estado. Então, com o surgimento do Estado Tocantins, aí começou, tanto de universidade, que coisa maravilhosa, o Hospital Geral de Palmas, que abastece, que recebe pessoas até dos outros estados, tantas escolas, tanto CEMEI, tanta coisa boa que nós temos hoje aqui do nosso estado Tocantins, que não teríamos se ainda pertencêssemos a Goiás. Então, essa emancipação aconteceu há 33 anos. Você sabe como é que ela aconteceu? Onde é que está escrito que essa parte agora é Tocantins? Você sabe como é que se passou? Como é que se deu esse fato? Então, aqui na epopeia tocantinense, aqui no livro, a gente conta esse fato em linguagem de cordel. E a gente fala, por exemplo, de datas, a gente fala, por exemplo, de artigo, de lei, que é uma coisa meio enfadonha, meio chata de se colocar em verso, né? De tentar rimar. No entanto, a gente consegue com linguagem de cordel, porque não precisa de nada muito rebuscado. O cordel, como eu já expliquei, é literatura popular, é cultura popular, não precisa de burilamento, não precisa de sofisticação. Você conta aquilo ali de uma forma simples, com uma rima simples. Então eu falo assim, eu conto essa história da divisão do Estado dessa forma. Foi em 88 que nossa Constituição mudou o rumo da história. Em seu artigo 13, da disposição constitucional transitória, criou o nosso Estado, Tocantins tão adorado, sua existência e a glória. Mas para o Estado de fato existir, bastava apenas cumprir o artigo 13 da Constituição, que dava sua instalação para o 41º dia, mas não antes de janeiro, para a glória e alegria daquele que tanto queria ser famoso pioneiro. Então você viu aí que com a Constituição Federal de 1988 foi criado o Estado do Tocantins. Tem um artigo lá, o artigo 13, na seção dos atos das disposições constitucionais transitórias, que está escrito bem assim, artigo 13, é criado o Estado do Tocantins. Aí tem um parágrafo que diz o seguinte: mas a sua
efetiva criação não pode se dar antes do 41º dia ou antes do dia 1º de janeiro. Então é por isso que, apesar do estado do Tocantins ter sido criado no ano de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a capital, em Iracema, o Tocantins só passou a existir de fato a partir de 1º de janeiro de 1989. Porque estava escrito lá na Constituição, naquele artigo que eu expliquei aqui com a linguagem de cordel. Você viu? Então a gente consegue explicar tudo com essa linguagem. A gente fala de fatos, a gente fala de dados, fala de alegria, fala de luta, fala de tristeza, a gente denuncia, a gente chama atenção, a gente enaltece as belezas, homenageia, faz de tudo com a linguagem do cordel. É possível, sim. Tem muita coisa aqui nesse livro que você pode conhecer, que você deve conhecer. Mas eu vou tirar algumas coisas assim que eu gosto de falar, porque eu acho que é importante. Às vezes você demora para acessar, né? Ou às vezes você nem quer, depois eu falando isso, você cria vontade. Então, uma dessas coisas, por exemplo, é a história da comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Você conhece a história da comunidade quilombola da Barra da Aroeira? O Tocantins, ele tem mais de 30 comunidades quilombolas devidamente reconhecidas pelo governo federal. E a comunidade quilombola, e todas essas comunidades, elas são remanescentes de quilombos, elas surgiram a partir de quilombos. Mas aqui tem uma comunidade quilombola que não surgiu de quilombo, que é exatamente a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Ela surgiu, sabe de quê? De soldo de guerra. Ela surgiu de prêmio que o lutador, que o soldado ganhava quando ele ia para a guerra e voltava com vida. Então, aconteceu a Guerra do Paraguai e lá no Rio de Janeiro tinha um senhor chamado Félix José que tinha um filho jovem, o Simão. O Simão foi convocado para ir para a guerra, porque quando tem guerra assim, que o país convoca, ele está pegando os jovens em idade de ir para a guerra, para a luta, né? Então eles começam primeiro com quem não tem família, depois acabam pegando todo mundo, quando precisa. Mas os primeiros que eles recrutam são os jovens, solteiros. Então eles recrutaram ali o Simão, o filho de Félix José. Só que o Simão era muito jovem, ele não tinha experiência nenhuma com arma, com guerra. Se ele fosse para a guerra, ele ia morrer. O pai dele sabia disso e muito zeloso. O pai falou, não, eu não vou deixar o meu filho para a guerra, eu vou no lugar do meu filho. Naquele tempo podia, você podia alistar outra pessoa no lugar. Então, e não precisava nem ser pai, podia ser um agregado, podia ser alguém que você pagasse para ir. Os ricos faziam muito isso, os senhores de engenho, pagava alguém ali para ir no lugar dos filhinhos de papai. Então, o Félix José não tinha dinheiro para pagar e nem foi no lugar do filho. E ele conseguiu voltar com vida. Ele lutou na Guerra do Paraguai e ele voltou com vida. E quando ele voltou com vida, ele recebeu das mãos do rei Dom Pedro II, porque o Brasil ainda era império, nós ainda pertencíamos a Portugal na época, e tínhamos um rei. E o rei era o Dom Pedro II, e o rei então deu esse prêmio, que a gente chama de soldo de guerra, esse prêmio para o Félix José, que foi um pedaço de terra. Ele dava terras para os heróis de guerra. E só que o Félix José era pobrezinho, era negro, sempre existiu muita discriminação, né, gente? Em torno das pessoas, dos afrodescendentes. Você sabe disso, você é afrodescendente, você sabe dessa discriminação. Então, a parte que tocou pro pobre do Félix José foi num lugar tão distante do Rio de Janeiro, coitado, a terra dele, a terra que ele ganhou, um pedaço de papel da terra dele. Dizia que a terra era tão longe, que era num lugar lá no norte do Goiás, que hoje é o nosso Tocantins, aqui perto de São Domingos, um pedaço da terra do seu Félix José.
Só que o seu Félix José era um pobre coitado que ele não tinha onde cair morto, ele veio atrás da terra dele porque era o que ele tinha dele. Ele falou, eu vou atrás, mesmo sendo lá no fim do mundo, mas vai ser minha. Eu vou ficar lá morando lá, que é melhor ter um lugar meu do que ficar aqui nesse lugar que não é meu. Então ele veio embora para aqui, para as terras de São Domingos, e ele fundou a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Hoje são os seus netos e bisnetos que fazem parte dessa comunidade quilombola. Mas foi fundada por seu Félix José, um herói de guerra. Inclusive os bisnetos têm lá a farda toda furada de tiro de bala que o seu Félix José lutou na guerra. Então, o Félix José é o patrono, é o líder maior, é a origem dessa comunidade. E eu conto essa história toda em verso. Eu pego 14 versos para falar como é que foi a história da Barra da Aroeira, o surgimento. Eu falo assim, ó. Temos uma comunidade negra da Barra da Aroeira em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem um ai a sangrenta guerra do Paraguai, substituindo seu filho que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar para receber, ao voltar, as terras de São Domingos, que o rei Dom Pedro II se dignou a doar. Então, as terras de São Domingos é ali na região do município de Santa Teresa, onde é hoje o município de Santa Teresa. E é lá que fica a comunidade quilombola da Barra da Aroeira, de um povo muito cordial, um povo muito agradável, muito amável. Eu tenho um carinho todo especial pelas pessoas da Barra da Aroeira. É assim, o meu xodózinho, a Barra da Aroeira. Inclusive agora eu estou escrevendo um livro, fazendo um livro, que são histórias colhidas lá da Barra, são as narrativas tradicionais da Barra da Aroeira. Porque se a gente não registra essas narrativas em livro, as pessoas que contam essa história morrem e levam consigo as histórias caem no esquecimento. E é uma pena, porque são histórias lindas. E eu tenho certeza que aí na sua comunidade também tem histórias belíssimas. Vamos dar um jeito de registrar essas histórias, gente. Vamos fazer esse resgate, vamos, colher essas histórias e colocar isso em livro para que essas histórias não se percam, para que no futuro as pessoas saibam quais são as narrativas tradicionais aí da sua comunidade. Certo? Então, voltando aqui ao Epopeia, você vai ver, por exemplo, quando a gente fala de Natividade. Conhece Natividade? E tem aquelas ruínas da igreja, olha aqui, ó, um desenho das ruínas. As ruínas da igreja de Nossa Senhora dos Pretos, a Santa Padroeira dos Escravos. Então, essas ruínas, essas ruínas foram construídas ainda no ciclo do ouro, por escravos aqui no Tocantins. A história é muito bonita, é um lugar muito bonito. E hoje é patrimônio cultural, porque é uma coisa linda lá, né? A igreja é inacabada, mas a obra é tão resistente que sobreviveu há séculos e está lá como cartão postal do nosso Tocantins. Então eu conto essa história em verso, eu falo assim, ó. Temos a ruína de uma igreja que Nossa Senhora proteja, tombada em instância nacional, em pedra canga, opulenta, dizem até que foi benta e virou o cartão postal. É a atração da cidade, chamada Natividade, patrimônio histórico-cultural. Então tá aí, você viu que você pode contar qualquer coisa com a linguagem de cordel. E eu prometi ensinar uma técnica, uma dinâmica aqui para você produzir os versos de cordel, o verso rimadinho com mais facilidade. Então vamos lá para a nossa dinâmica. Eu sugiro que você comece produzindo versos ou estrofes de 4 versos, porque a estrofe é a reunião de versos. Verso é cada linha do poema, certo? A reunião de versos se chama estrofe. Tem versos de
tem estrofe de todo tamanho. Estrofe de 2 versos se chama dístico, estrofe de 3 versos se chama terceto, estrofe de 4 versos se chama quarteto ou quadrinhas, e aí vai, ó. A gente vai fazer agora, eu vou ensinar a fazer uma quadrinha, uma estrofe de 4 versos, também chamada de quarteto. Eu vou ensinar a fazer uma quadrinha, porque é uma forma que a gente inicia, que a gente introduz ali a pessoa na literatura de cordel, porque é uma forma bem prática, bem simples, e depois você vai elaborando, você vai praticando mais, você vai estudando mais, vai fazendo estrofes maiores. Mas agora, nesse momento, você vai aprender a fazer quadrinhas, e com quadrinhas dá para você contar histórias imensas, dá para você fazer cordéis lindos só de quadrinhas, se você quiser. Certo? Então, como é que a gente faz uma quadrinha perfeita, rimadinha, redondinha? Simples. Eu tenho um exemplo bem prático. Quadrinha 4 versos, tá? O primeiro verso, olha só. Estou ministrando oficina. O segundo verso, de literatura de cordel. Cordel. A última palavra do segundo verso foi cordel. Então, essa palavra que nos interessa. Porque você vai fazer aqui um banco de palavras que você vai escrever todas as palavras que rimam com cordel, que terminam em el, para você continuar a sua estrofe. Porque você quer rimar, você quer uma coisa redondinha. Então, vamos colocar aqui, vamos escrever. O que termina com el? O que rima com cordel? Céu, mel, papel, chapéu, pinel. Não é assim? E aí você vai lembrando, vai colocando. Então vamos continuar. Vamos fazer nossa quadrinha. Vamos fazer um verso redondinho. Recapitulando. Estou ministrando oficina de literatura de cordel. Mas vou ter que parar para pegar meu chapéu. Você viu que o chapéu rimou com cordel? Não foi? Ah, mas eu não quero rimar falar de chapéu. Eu quero falar de outra coisa. Então tá bom, vamos mudar essa rima aqui. Vamos pegar outra palavra. Que palavra que você quer pegar aqui do seu banco de palavras? Você quer pegar mel? Vamos fazer uma rima com mel? Ó, estou ministrando oficinas de literatura de cordel. Gosto muito dessa arte. É doce como mel. Tá vendo que o mel rimou com o cordel? Ah, não quero falar de mel. Eu quero falar de papel. Ah, ótimo, vamos falar de papel. Estou ministrando oficina de literatura de cordel. Mas vou ter que parar, pois esqueci o papel. Gente, você vai fazendo, vai trocando, como se fosse roupa. Quando você vai sair, você abre seu guarda-roupa, tem aquele monte de roupa. Você escolhe a roupa que você quer sair. Você bota uma e fala, não gostei dessa, vou trocar. Aí você troca, não é assim? A mesma coisa você pode fazer quando você estiver construindo os seus versos de cordel. Você começa ali a ideia que você quer. No segundo verso, na última palavra do segundo verso, você já vai garantir a sua rima. Inclusive, essa última palavra do segundo verso, você pode mudar. Se você achar que tem pouca rima para ela, você fala, ah, vou mudar essa aqui, vou mudar. Quando estou quase rimando aqui esse negócio aqui com cordel, eu quero rimar com flor. Então vamos, estou aqui nessa sala, rodeada de flor. Até parece que hoje é dia de falar de amor. Aí então você vai pegar a flor e vai fazer aqui o seu banco de palavras, só com coisa que rima com flor. Mo, ador, pavor, senhor, entendeu? Vai colocando, favor, tudo que rima com flor, coloca aqui. E aí você vai e muda o seu verso, faz seu gesto do jeito que você quiser, vai tirando as palavras, vai mudando. Entendeu? É super fácil, é super prático, é super simples. Todo mundo consegue produzir quadrinhas, produzir versos redondíssimos, versos muito bem rimados,
utilizando essa técnica que eu dei aqui. A técnica do banco de palavras. A técnica de garantir a rima na última palavra do segundo verso. Entendeu? Se você não entendeu, você reveja essa oficina. E compartilhe com aquela pessoa que gosta de fazer versos. Quem sabe ela veja essa técnica aí e consiga produzir coisas maravilhosas a partir dessa ideia simples, dessa ideia tão elementar. Então, você vai poder contar tudo o que você quiser agora, né? Você vai poder, por exemplo, se você for fazer uma apresentação. Eu sou tímido para falar em público, vou querer falar em público, mas eu vou ter que representar a comunidade lá não sei onde. O que eu vou fazer, meu Deus? A sugestão é você fazer um cordel se apresentando. Sim! Conte a sua história, se apresente, fala o que você foi fazer lá, cumprimente as pessoas da mesa. Eu fiz isso há muito tempo, quando eu estava começando a fazer palestras. Eu fui convidada para fazer uma palestra na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. E aí eu tinha que ir lá falar de intercâmbio cultural. E eu estava assim meia travada, assim, meio temerosa, porque ia estar presente o reitor da universidade, eu não sei quem, só gente importante. E veio o nome, veio o convite, e veio o nome das pessoas que iam estar presente, e veio falando tudo que ia acontecer lá. Aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou me apoiar na literatura de cordel, porque ela é uma grande amiga nesses momentos de apuro. Eu fui e me apresentei, construí esse cordel aqui, olha o nome do cordel. Cordel da terceira semana de cultura da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. Então, cordel da terceira semana de cultura era o evento que estava lá. Aí eu conto, vou ler um pedacinho para vocês. Nesse cordel, eu falo de mim, eu me apresento. Eu cumprimento as pessoas que estavam na mesa no dia da apresentação. Eu falo do lançamento de um livro, uma antologia que a gente ia lançar lá. Eu falo dos meus livros, vou falando, explico tudo. Então, eu fiz o cordel. Eu imprimi desse jeito, que é super simples, todo mundo consegue imprimir. É só pegar uma folha de papel, dobrar em 4, dobrar no meio, e é fácil. Então, aqui é uma folha só dá isso aqui. E aí você imprime, depois você grampeia. Corta e grampeia. E aí eu fiz aquele monte. Na hora que me chamou, eu saí distribuindo. Todo mundo ganhou lá da mesa. Então eu comecei. Olha, presta atenção. Estou aqui para falar de intercâmbio cultural. Da Semana de Cultura, que acontece em João Pessoa, na Universidade Federal. Em João Pessoa, na Universidade Federal. Um projeto relevante que muita coisa incorpora e mostra ao jovem estudante cultura daqui e de fora. Para a sua coordenadora, Jo Mendonça Alcoforado, deixa aqui o meu abraço. É brilhante, assertiva a bela iniciativa. Temos também o prazer de poder participar de mais uma antologia que o projeto vem lançar. Sim, nós somos brasileiros e com muita alegria levamos ao mundo inteiro essa nova antologia. O nome da antologia era Sim, Nós Somos Brasileiros. Aí eu falo o que eu faço nessa antologia. Ó. Nela, minha participação é uma crônica interessante. Tem histórias e vivências daqui e de terras distantes. Relato de experiências com título de samba-canção. Eu comi mangostão, a rainha Vitória não. Eu venho do Tocantins, terra de amor e magia, e carrego outros valores, pois sou tocantinense que nasceu lá na Bahia. Escrevo livros de lendas com história e alegoria, faço os versos com riquezas da cultura brasileira, utilizo pesquisa e poesia. Vou falar de experiências com meus livros por aí, como expus no Salão de Genebra, com participação oficial, tudo com muito louvor, presença até de embaixador e de gente lá do Nepal.
de como encantei as crianças que nem meu idioma sabia, provando mais uma vez que não existe barreiras onde reina a poesia. Estive também em Berlim, capital da Alemanha, terra dos irmãos Grimms, de histórias e façanhas. Lá, ao som do clarim, lancei meu hit chocou, e o povo aprovou. Até o Conselho de Cidadãos estendeu as suas mãos. Por fim, segui para a Inglaterra, para Londres, onde já morei. E aí, a embaixada foi lugar que procurei. Efetuei doações, estabeleci conexões, semeando muitos livros por onde passei e gostei. Vocês estão entendendo? Eu não vou falar tudo porque a gente está quantos minutos? Ó, então a gente já chegou a 1 hora, a gente não pode falar mais. Mas tá aí, tem esse poema, essa história, esse livreto de cordel tá na net, você pode ver o restante da minha apresentação. Foi muito interessante porque eu cumprimentei, por exemplo, olha aqui, ó. A singular reitora presente, Margarete Formiga Diniz, e toda essa bonita gente que engrandece o meu país, os pró-reitores Orlando Vilar e o senhor Thompson de Oliveira, todos erguendo a bandeira, elevando a cultura brasileira. Então, assim, a gente cumprimenta pessoas, fala sobrenome estranho, e vai lá e rima, ó, peguei a bandeira e rimei com Oliveira, né? Porque é assim que a gente tem que fazer. e você vai conseguir, se você seguir essas regrinhas aí, essa regrinha que eu dei, que é infalível, que a pessoa consegue falar qualquer tema, contar a história de tudo na linguagem de cordel. Então a gente vai ficando por aqui. Veja todas as oficinas do projeto. O projeto disponibiliza 10 oficinas diferentes, um pacote com 10 oficinas, cada uma melhor que a outra. É uma iniciativa da Ecoterra em parceria com a Arte e Meio Ambiente. E você, então, ganha esse presente aí, que é formação, que é aprendizado, que é uma das melhores coisas que a gente pode dar para o próximo, né? Porque a gente está ensinando a pescar, tá dando conhecimento, e é assim que a pessoa consegue se inserir em seu meio social com mais dignidade. Então, um grande beijo, fico por aqui e até a próxima. Tchau!